Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Vamos a mais um culto da Igreja Nazasat. Quero te convidar a fechar os teus olhos para que possamos começar com a oração. Pai amado e santo, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Deus, de te adorar, de te exaltar, Deus. Vem usar, Senhor, o casal que estará ministrando, João Paulo e Camila, Deus, que possamos ser abençoados, mas acima de tudo, Senhor, que possamos alegrar o teu coração, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos adorar o Senhor? Eu escolho te louvar por tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com a minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Sei que fui criado para tua glória, com todo o meu coração te servirei, servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim. Determinado a ver meu reino crescer, eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Quem sou eu pra encher os seus pensamentos? O que Deus vê
teus pés. Simples expressão de amor comparada à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos aos teus pés. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente com
queridos. Antes da gente cantar a última música desse momento de louvor e adoração, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 31. Vamos ler juntos? E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus o alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero que você, nesse momento, enquanto a gente canta essa canção, pense que a presença do Senhor é o que vale em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro as coisas do céu. Então a gente não precisa estar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, porque Deus nos satisfaz com a sua presença. É isso que importa. As demais coisas, está tudo sobre o seu controle. Então vamos louvar junto, adorar junto e dizer que a presença do Senhor é o que realmente importa para nós. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece mais.
continuar adorando ao Senhor, agora nesse momento, com os nossos dízimos e nossas ofertas, entendendo que nós ofertamos e dizimamos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem tocado no nosso coração, e dessa maneira nós queremos continuar propagando o reino do Senhor na nossa comunidade, na localidade onde estamos, e agora nesse formato estamos alcançando talvez mais pessoas, e você possa estar ofertando e dizimando com o coração aberto, com o coração alegre, porque o Senhor, Ele se alegra com aquele que dá com alegria. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Deus, que nós possamos, Senhor, estar ofertando e dizimando da melhor forma possível, com o coração alegre, Deus. Não com barganha, Senhor, não querendo que algo venha acontecer de forma diferente, mas pedindo ao Senhor que continue, Senhor, a abençoar a nossa família, a nossa casa, aquilo que o Senhor tem colocado para que possamos administrar, Deus. Eu te peço, Deus, que Ele nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos, Senhor, aos recursos que chegarem, administrar da melhor forma possível, Deus. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, esse ato de louvor, de adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e nesse momento nós iremos refletir sobre a palavra do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20. Versículo 20, que diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai amado e santo, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós reservamos esse texto porque nós gostaríamos de tratar com os irmãos, refletir um pouco sobre como nós estamos levantando um altar ao Senhor, como nós estamos fazendo no dia a dia, como nós estamos procedendo na nossa casa, nos nossos negócios, naquilo que o Senhor colocou para que possamos administrar. A Bíblia fala no capítulo 8 sobre um altar, no finalzinho do capítulo, e nós lemos, um altar que foi erguido por Noé, em gratidão a Deus por ele ter salvo a sua família. Nós queremos refletir um pouco, não em levantar um altar, somente porque o Senhor, no final de todas as coisas, foi bom, mas porque nós confiamos em Sua palavra. Quando nós estamos em meio a uma tempestade, e aqui esse texto ele fala muito claramente, desde os capítulos anteriores, no capítulo 7, fala do dilúvio. Se você voltar um pouco, no capítulo 6, fala da arca, fala da corrupção da humanidade, fala do cuidado que Deus tinha com Noé em falar com ele, para que ele trouxesse o entendimento àqueles que estavam ao redor. E se nós formos refletir,
A Bíblia fala que naquela época as pessoas casavam-se, davam-se em casamentos, estavam vivendo tranquilamente, esquecendo daquilo que era primordial: levantar um altar em seus lares, em suas casas, em suas famílias. E nós podemos trazer para os dias de hoje. Nós podemos trazer essa reflexão para os dias de hoje. Nós podemos olhar ao nosso redor, à nossa volta, a promiscuidade, o desentendimento, o divórcio e muitas coisas de forma tão fácil de acontecer. A morte, o homicídio, o desentendimento, os pensamentos facciosos, os pensamentos negligentes em condição humana. Você começa a olhar ao nosso redor e parece que as coisas estão acontecendo naturalmente. Como se Deus tivesse instituído essas coisas. Como se Deus estivesse gostando dessas coisas. As pessoas têm esquecido do próprio Deus. As pessoas têm esquecido da finalidade. Por que vieram ao mundo? As pessoas estão vivendo o individualismo de forma que o Senhor não está se agradando dessa atitude. Mas nós podemos buscar salvação no Senhor. Nós podemos buscar a tranquilidade para viver os nossos dias. A tranquilidade não quer dizer que nós não teremos aflições nem problemas. A tranquilidade em entender que estamos buscando agradar ao nosso Deus. E quando nós falamos do versículo 20, que Noé levanta um altar, ele levanta um altar depois de Deus ter falado com ele, depois de ter reunido a sua família, os seus filhos, a sua esposa, os animais, e colocado na arca, depois de Deus ter dado todas as instruções, a planta para que ele construísse esse barco, esse navio, esse instrumento de salvação. Depois de muitos dias, a Bíblia conta que ele passou mais de 150 dias. O dilúvio, após 40 dias, para que a terra secar. Para a terra secar. Ele enviou animais para ver se já poderia abrir a arca. E tudo isso, a instrução dada por Deus. Queridos, e eu quero te perguntar, a você, quais são as instruções que têm chegado à sua casa? Se nós começarmos a folhear a nossa Bíblia e passarmos pelos livros, nós podemos ver que os personagens bíblicos levantaram altares em agradecimento a Deus. Lá no livro de Malaquias 2:13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Esse versículo fala de que não podemos levantar um altar de qualquer forma, porque Deus não recebe. Não podemos estar cultuando ao nosso Deus de qualquer forma. Não podemos nos reunir com a nossa família para agradecer, mas se eu não coloquei a minha vida no centro da vontade dele. Malaquias está repreendendo aquele povo, porque eles oferecem oferta ao altar, mas eles não têm prazer ao entregar o sacrifício. A tristeza do povo não era de arrependimento, não era de
arrependimento dos seus pecados. Queridos, nós devemos estar tristes nesse momento por muitas circunstâncias. Mas nós devemos ter a primeira intenção, que é a de agradar ao coração do nosso Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz que o corpo é o santuário do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em nós. Se nós entendemos e confessamos a Jesus Cristo, precisamos viver uma vida diante do altar do Senhor. Mas esse altar é construído em nossos corações. O altar no Antigo Testamento servia para as pessoas lembrarem do compromisso do Senhor e o compromisso que elas tinham com Ele. E eu quero perguntar a você: Deus tem falado de alguma forma ao seu coração? Deus tem se manifestado de alguma forma, mostrando a sua graça, o seu amor, o seu cuidado, o seu perdão a você? Todas as vezes que Deus falava com os seus, era erguido um altar. Nós precisamos levantar altares ao nosso Deus em todos os momentos, porque o Senhor Deus nos protegeu do inimigo, porque o Senhor nos livrou do mal, porque o Senhor fez milagre em nossa vida. Precisamos levantar esses marcos, precisamos propagar o que o Senhor tem feito. O apóstolo Paulo falava que trazia em seu corpo as marcas de Cristo, porque ele levantou um marco, um altar em direção a Deus. Gálatas 6, 17. Talvez você esteja olhando para mim, esteja dizendo: mas eu tenho tido cuidado de todas as semanas estar à frente do meu monitor, do meu computador, da minha televisão, para assistir um culto. E isso é válido, mas a primeira atitude tem que nascer no nosso coração. A primeira atitude precisa vir do nosso coração. Não porque aquele momento irá transformar o resto da semana. Não entendendo que aquela palavra ministrada estará confortando para o resto da semana. Mas porque eu quero levantar um altar diante do Senhor todos os dias da minha vida, e o final desse momento é um culto com a minha família, é um culto com os meus. Nós precisamos valorizar o nosso momento de adoração, o nosso horário de adoração, não fazendo nada automaticamente, não fazendo nada de forma superficial. Precisamos entrar na presença de Deus com um verdadeiro intuito de adorá-lo. Será que somente registramos em nossos corações e queremos adorar a Deus nos momentos bons, nos momentos fartos, nos momentos de alegria?
precisamos olhar quais foram os benefícios que chegaram à nossa vida da parte de Deus, mesmo no dia da angústia. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos vivendo dias de angústias. Quero registrar com os irmãos que essa doença tem chegado próximo da minha família, da minha casa. Mas eu não deixo de levantar o altar do Senhor. Não posso deixar. Não posso de olhar os benefícios. Em primeiro lugar, o cuidado que chegou à minha vida. Em falar ao meu coração. Em trazer novo cântico aos meus lábios. Em trazer novo entendimento à minha mente. De que essas coisas irão passar. De que essas coisas irão findar. De que logo mais estaremos todos juntos. Precisamos levantar altares e pedindo sempre a intervenção de Deus. Mas aí a gente olha e diz: eu não sei como fazer. Erguer um altar ao Senhor exigirá o nosso trabalho, o nosso esforço. Não trabalhamos pela nossa salvação, porque Jesus já nos deu. Porque Ele já tocou o nosso coração. Mas precisamos em alguns momentos voltar. Olhar onde estamos errando. Olhar onde estamos deixando de fazer da forma que o Senhor quer. Deus nos libertou dos altares enganosos, mentirosos. Os altares muitas vezes que exaltavam somente a nós mesmos. Aquilo que nós fazíamos e não aquilo que o Senhor fez por nós, trazendo a salvação. Podemos estar numa correria tão grande para manter aquilo que nós construímos aqui nessa terra. Mas a primeira consciência precisa ser do entendimento daquilo que Jesus foi construir para nós nos céus. Não esqueça, não descuide. Deus nos libertou dos altares mentirosos. Precisamos valorizar e preparar um altar todos os dias diante de Deus com alegria. O Senhor Jesus disse que o seu Santo Espírito estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes, o nosso desejo é de relaxar um pouco, é de deixar a coisa correr, é de deixar a coisa passar e depois voltar à normalidade. É porque eu não estou congregando na minha igreja, é porque eu enfraqueci. Mas o Senhor deu todas as ferramentas para que possamos usá-la em casa. Lá em Mateus 11, 12, diz que o reino dos céus é tomado à força, e pela força se apoderam dele. Nós fomos resgatados. Nós fomos tirados de um charco de lodo. Quando levantamos o altar de Deus, nós reconhecemos a grandeza de Deus em minha vida. Lá em Provérbios fala disso. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos.
Meus queridos, talvez você tenha buscado levantar um altar para o Senhor e os da sua casa não tenham acompanhado você. Mas muitas vezes, levantar um altar para o Senhor não quer dizer que você tenha que estar com pessoas à volta. É um ato solitário. É um ato íntimo e individual. Claro que nós queremos trazer toda essa alegria, e se nós pudermos trazer para toda a nossa casa, melhor ainda, que nós podemos, assim como Josué, dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas talvez tudo isso não tenha sido construído ainda. Lá em Mateus 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Continue trabalhando na tua casa. Continue levantando um altar para o Senhor. Continue a exaltar aquele que te chamou. Continue. O altar é um lugar de sacrifício. A vida cristã, muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada, de uma forma que nós iremos somente receber. Mas a primeira coisa que nós recebemos é o perdão de Deus. E o restante do momento nós estamos oferecendo a nossa vida. Lá em Marcos 8:34, diz assim: então ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O sacrifício de Jesus já foi feito para nos dar salvação. Mas precisamos continuar conservando, construindo todos os dias o altar de entrega em direção a Deus. Quando nós olhamos para Abraão, quando entrega, leva o seu próprio filho para oferecer diante do Senhor, ali ele está mostrando que Deus está acima de todas as coisas em sua vida. E aqui eu não quero entrar no mérito de que ele saberia que Deus daria o escape, mas eu quero dizer que Deus estava pedindo uma prova a ele. Quem está acima de todas as coisas em sua vida? Abraão. Quem está acima de todas as coisas em sua vida? Alex. Quem está acima de todas as coisas em sua vida? Magnólia, Nalva, Ricardo, Elisa, Luciane, Adriano. Quem está acima de todas as coisas em nossa vida? Francisco, Paulo, João, Maria, Fernanda. Nós não podemos esquecer de que Jesus se entregou espontaneamente no nosso lugar. Dores ele sentiu,
pediu até ao Senhor Deus que passasse dele aquele momento, aquele cálice amargo. Mas ele continuou. Eu não sei que momento amargo que você está vivendo. Eu não sei que momento triste, difícil você está vivendo. Mas continue. Continue no plano que Deus traçou para você. Não esqueça. Quando Abel, lá no comecinho do Gênesis, levanta um altar e Caim também oferece, Deus se agrada de Abel, porque o seu coração estava sincero. Porque ele estava vivendo de forma justa diante de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, conta a sua história, conta rapidamente que ele ofereceu e agradou o coração de Deus. Talvez a nossa oferta, aos olhos de outras pessoas, seja até menor, mas Deus ele está interessado em como nós ofertamos. E aqui nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando do altar do Senhor que é levantado na nossa casa, na nossa vida em primeiro lugar. Como se estende isso? Como devemos agradar a Deus? Qual é a motivação que nós temos? Meus queridos irmãos, no Salmo 139, o salmista fala que Deus é quem sonda e conhece os nossos pensamentos, esquadrinha os nossos pensamentos. Ele sabe de longe o que nós iremos fazer. Precisamos estar olhando para Deus nesse momento, mesmo com a dificuldade que está se estendendo, que está se apresentando. Talvez você estivesse olhando e dizendo, isso vai passar logo. Talvez as suas forças já estejam diminuindo, os seus recursos. Mas olhe para a vida de Noé. Enquanto ele falava que Deus traria justiça, as pessoas zombavam dele, mas ele continuou. Enquanto ele construía a arca, e as pessoas olhavam e diziam, nunca caiu chuva sobre a terra. Ele continuava porque confiava no que Deus estava falando. O Senhor se agradou de Noé, porque desde o começo da sua caminhada, ele confiou em Deus e foi fazendo tudo aquilo que foi proposto por Deus. E no versículo 21 do capítulo 8 de Gênesis, diz assim, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz
desta vez. Porque a oferta de Noé agradou o coração de Deus. Meus queridos irmãos, não podemos olhar somente para as circunstâncias. E aí você pode dizer, mas pastor, o senhor não olha para as circunstâncias? Nós precisamos olhar para as circunstâncias, dizendo sempre que o nosso Deus é maior e pode todas as coisas, e Ele já guardou o nosso coração. Não podemos nos descuidar lá no Antigo Testamento havia diversas formas, diversos tipos de altares. No livro do Êxodo é mencionado vários tipos de altares. Altar para sacrifício momentâneo. Altar para consagrar um lugar. Altar para ser carregado por onde o povo fosse no deserto. Altares de bronze, banhado a bronze, para suportar o fogo e para pendurar o ouro, para ministrar as orações em todos os momentos para o Senhor. Mas houve um momento em que os reis e os homens começaram a edificar altares para si mesmo. E se nós estamos construindo algum altar, que nos exalta, se nós estamos alimentando de alguma forma algum altar que nos engrandece, precisamos desconstruir esse altar. Porque todos esses homens pecaram contra Deus, porque edificaram para si. Esse não é um verdadeiro altar. Esses altares precisam ser desconstruídos, derrubados, destruídos. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o altar em nossa casa, em nossa vida, é de engrandecimento a Deus. No Salmo 43, 4, o salmista diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Levante um altar de exaltação a Deus. Nos coloquemos de forma humilde na presença de Deus. Nos coloquemos como adoradores, que não nos conformamos com essa terra, que não nos conformamos com isso que nós estamos vivendo, que continuaremos consagrando a nossa vida como templo e morada do Espírito Santo. Deus hoje não está olhando mais para esses altares temporais, passageiros, momentâneos, que eram feitos na terra. Altares de pedra, de madeira. Deus quer usar as nossas vidas
para que a sua presença seja sentida, seja manifesta, seja recebida pelas pessoas, porque eu sou um anunciador, porque eu sou um propagador, porque as pessoas veem que eu construí, não com méritos meus, mas porque Deus nos usa. Queridos irmãos, Deus receberá a nossa adoração. Deus receberá o nosso coração motivado da forma certa, quando nós nos colocarmos gratos diante de todas as circunstâncias, na presença de Deus. E eu quero estar encerrando com os irmãos. Lá em Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pela fé, nós podemos agradar a Deus. Não pelas nossas próprias forças. Não por aquilo que nós achamos que nos capacita. Mas porque o Espírito Santo de Deus nos capacitou. Nos deu a condição de ter a sensibilidade e construir de forma assim como Noé fez, nós podemos fazer. E Deus sentir o aroma agradável exalando do altar que construímos em nossa vida e em nossa casa. Assim como a arca salvou Noé e sua família das águas do dilúvio, Jesus Cristo passou pela humilhação, pelo julgamento, pela tempestade, para que pudéssemos viver em águas tranquilas. Para que o julgamento de Deus não caísse sobre nós. Para que pudéssemos herdar a vida eterna. Quero orar com você. Se talvez de alguma forma você tenha se esquecido, você tenha deixado a circunstância dominar o seu íntimo, a sua mente e as suas atitudes, o Senhor está nos dando a oportunidade de reconstruir, de novamente olhar e não construir somente altares momentâneos, pontuais, mas em todos os dias, em todas as horas, em nosso coração. E eu quero orar com você, oferecendo o altar do nosso coração. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Porque nós vemos, Senhor, personagens na tua palavra,
onde eles permaneceram fiéis, onde eles entenderam o teu propósito, onde eles ouviram a tua voz e com fé fizeram aquilo que o Senhor determinou, direcionou. E eu te peço nesse momento, Senhor, para a minha vida, para a vida do meu irmão, da minha irmã, que tu estejas, Senhor, guardando, Senhor, mais e mais a sua mente, o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos, a sua casa, os seus familiares. Que nós possamos, Senhor, levantar o altar. Que isso, Senhor, contagie a nossa família. Que isso, Senhor, venha servir de exemplo, não que somos, Senhor, capazes, mas porque o Teu Santo Espírito está em nós. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor, por aqueles que estão olhando a circunstância e vê tanta dificuldade, Pai. Mas abre os seus olhos. Aqueles que estão colocando, Senhor, coisas vãs diante de si, diante dos seus olhos, em suas mãos, andando para lugares errados. Mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que toca o coração e traz de volta, Senhor, para o lugar onde o Senhor quer. Pai amado, Pai misericordioso, cobre, Senhor, a nossa vida mais e mais com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que possamos levantar todos os dias, sacrificar, Senhor, aquilo que não é bom, tirar da nossa vida aquilo que não edifica, aquilo que não traz vida. Pai amado e santo, Pai misericordioso, guarda todos os que estão nos vendo, todos os que estão cultuando, Senhor, conosco nesse momento, Pai. E que eles, Senhor, ao terminar esse momento, continuem levantando o altar onde eles estão, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo culto, Senhor, prestado a Ti, Senhor. Por todos os atos, Senhor, em direção ao Teu altar, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Pela semana que se inicia hoje, Pai. Que possamos, Senhor, ser verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E que todos que estão ao nosso redor vejam a Tua glória. Que possamos refletir como espelho o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, receba a bênção. Que a paz de Cristo seja o juízo em nossos corações, visto que fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que o amor de Deus e as doces consolações do Seu Santo Espírito esteja com cada irmão, com cada irmã, com cada lar, com cada um, Senhor, durante toda essa semana. Amém. Amém, meu querido irmão. Uma semana de paz na presença do Senhor Jesus Cristo.